Como você está? Como estão as coisas? Como é que Deus está na sua vida? Está tudo bem? Na família, no serviço, no emprego, nessa pandemia, como é que está a sua vida? Deixe aí nos comentários. Se tiver algum pedido de oração, deixe aí também nos comentários. Eu tenho um grupo no WhatsApp, um grupo de oração, e oraremos por você. Hoje agradeço a Deus por mais um vídeo e hoje estaremos conversando sobre o arrebatamento do povo do Senhor. A gente quase não se ouve ninguém explicando sobre arrebatamento, né? E como será, né? E como é que vai ser? O que é isso? Será que isso é ficção? Né? E estudaremos a palavra do Senhor. Eu acredito na Bíblia como o principal livro do mundo. Tem pessoas que não acreditam, acham que isso aqui é só mais um livro. Para mim, não. Para mim, Jesus veio na terra, existe um Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo, entendeu? E Ele prometeu um arrebatamento. E como vai ser? Meu nome é Marcelo Matos, né? Tá aí meu canal, meu Facebook, tá aí no Instagram. E o capítulo de hoje é como será o arrebatamento das pessoas que servem a Cristo Jesus. Tem 3 tópicos nesse capítulo. Por qual motivo vai acontecer o arrebatamento? Por qual motivo que isso tem que acontecer? Segundo item, venceremos os dois nossos piores inimigos. E a parte 3, o tópico 3 é evitar a grande tribulação. O primeiro tópico, por qual motivo tem que acontecer o arrebatamento? Porque, como eu já disse no capítulo anterior, não nos resumos está aí, tem vários resumos. São pedacinhos de trechos que eu pego dos meus capítulos e vou botando, já que tem pessoas que não têm tempo, não tem 30, 40 minutos para ouvir a palavra do Senhor, então eu coloco trechozinhos de 5 minutos, 10 minutos, e a pessoa pelo menos se interessa alguma coisa em ouvir a palavra do Senhor. Então o resumo não é nada de novo, é os capítulos que eu já tenho. Mas no capítulo mesmo, o último capítulo, eu falei sobre, né, para onde vai as pessoas, né? E as pessoas que vão para o paraíso, as pessoas que serviram a Deus, vieram a falecer, estão no paraíso. E a Bíblia fala que eles estão lá como se fosse dormindo, porque não tem lembrança daqui da terra. Eles lá, sabe, eles não têm lembrança. Fica somente a sua alma, né? Seu subconsciente ali, sabe? E você não tem lembrança, porque nesse paraíso não há tristeza. Então, se você ficar lembrando, você pode haver tristeza, preocupado com alguém que ficou, sua família. Então, você ali está incompleto, você só está com a sua alma ali. E o arrebatamento vai fazer o quê? Que você venha para o teu corpo, mas um corpo melhorado. Precisa-se do arrebatamento para isso, né? Eu peço perdão aos batistas, os congregacionais, os metodistas, os presbiterianos, os adventistas, os calvinistas, né? Todos nós adoramos o mesmo Deus, acreditamos em Jesus Cristo, mas tem pessoas que não acreditam no arrebatamento, tem pessoas que não acreditam que Jesus vai voltar, tem pessoas que acreditam que quando a morte acabou tudo, mesmo acreditando em Deus, mesmo que a palavra diga que não, que vai acontecer, mas tem pessoas que, sabe, dizem que se estudou tanto, que se complicou a sua mente, e eles não acreditam em arrebatamento. Então peço perdão, porque o que eu vou falar eu vou provar na Bíblia. Então, por qual motivo tem que ter o arrebatamento? Para isso,
Porque lá em cima você só tá, no paraíso você só tem a sua alma. E o paraíso não, por mais que esteja no terceiro céu, não tem acesso a Deus porque você está incompleto. Você está incompleto. Deus não vai falar somente com a tua alma. Deus quer um corpo perfeito, como os anjos é. Os anjos têm a sua alma e o seu corpo imortal. Eles não têm o espírito, o fôlego de vida. Não precisam disso. Eles não precisam de uma bateria porque eles são imortais. O corpo deles não se desfaz. Então, quando Jesus vier buscar, quando Jesus vier no arrebatamento, vai passar primeiro no paraíso. Vai resgatar essas pessoas. E aí nós vamos aprender. Então, o motivo principal do arrebatamento: ter acesso a Deus. Porque os que estão no paraíso estão dormindo, estão, esperando que alguém os ali os desperte. Chegou a hora agora de você voltar para o teu corpo, mas um corpo melhorado, para você ter acesso, ao jardim de Deus. Mas isso é bíblico. Vamos para Mateus 16. Mateus 16, 27 e 28. Mateus 16, 27 e 28. Diz assim a palavra do Senhor: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos. Quando ele vir, nesse grande dia, ele vai vir com os anjos, tocando trombeta. Tudo isso eu vou provar na Bíblia. Com os seus anjos, e então dará a cada um as suas obras. E eis que, em verdade vos digo, que alguns dos que estão, daqui estão, não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem no reino de Deus. Por muito tempo eu fiquei pensando, poxa, se muitos daquele lá do tempo de Jesus não vão provar a morte até que veja Jesus glorificado, então estariam vivos até hoje. Mas ali ele estava falando de Estevão. Estevão, antes de morrer, ele viu Jesus já na glória com o pai dele. Então, ele não mentiu. Mas para ficar melhor o versículo, o texto, João 17, capítulo 17, versículo 2 e 3. Diz assim: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, diz a palavra aqui que Deus já fez você para ser eterno. Deus fez o ser humano para ter uma vida eterna. Versículo 2. Para que dê a vida eterna. Então a tua alma ela nunca vai morrer. Por mais que você não sirva a Deus, você é um assassino, um estrupador, um cheirador, um cracudo. Se você vier a falecer, você vai ser condenado ao inferno. A tua alma não morre. Só esse corpo que se desfaz. Esse corpo foi feito para viver 120 anos. Esse material aqui, 120 anos. Mas o HD, eu falo HD como se, estou simplificando, como se fosse o cérebro de um computador. O seu cérebro, o seu raciocínio, a sua personalidade, ela é imortal. Ou você vai ficar no paraíso descansando, esperando Jesus passar por lá para te resgatar, para te dar o teu corpo de novo. Ou você vai ficar sendo torturado no inferno até Deus ir lá te chamar para ser julgado. Ela não morre, a tua alma não morre. Isso é bíblico. Quem acredita na Bíblia, quem não acredita, entra aqui e vai sair aqui. Mas quem acredita, tem como provar, eu estou provando isso. Então, qual é o objetivo? No versículo 3 está aqui: a vida eterna é esta. Então Deus te fez para ter uma vida eterna, por quê? Que conheçam a ti, ó Deus, o único Deus, e a Jesus Cristo que está ao seu lado. Esse é o seu objetivo nessa vida. Se Deus permitiu entre 180 milhões lá, de espermatozoide, quando lá papai e mamãe tá fazendo lá, o amor deles lá, que se injeta 180 milhões de espermatozoide, Deus escolheu, de 180 milhões, Deus escolheu aquele que deu esse privilégio de você ver Deus. Ou você mesmo se autocondenar ao inferno. Você é imortal. Essa carne aqui não. Mas nós vamos estudar por que essa carne aqui não é imortal. Segundo item
do arrebatamento, vencer os dois maiores inimigos. Vencer os dois maiores inimigos que nós temos. Qual é os nossos maiores inimigos? É o dinheiro? É o quê? Os políticos? A guerra? Não. Doença? Não. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 26 e 54. 26 e 54. Nos diz assim a palavra do Senhor. Primeiro versículo 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Quando você nasce, sua alma é imortal, mas esse corpo aqui não é. Lá em Gênesis 6 está lá. Deus projetou esse corpo para viver 120 anos. Então, quando você nasce, começou a ser gerada uma vida na barriga da sua mamãe, que você demorou lá 9 meses para sair, já 9 meses menos que você tem na Terra. Cada dia que se passa, você vai, sabe? A morte, ela está sempre na tua frente, você não tem como alcançá-la. Então, cada dia, segundo tempo, você dormindo 8 horas de sono, é 8 horas a menos que você só vive esse corpo 120 anos. Então você tem que pensar o que você vai fazer em 120 anos. Se você vai servir a Deus, se você vai querer ganhar dinheiro, se você acha que essa vida aqui é o que você quer, que o que você foi projetado é para ver Deus. Se você não quer, se você acha que essa vida aqui é tudo na tua vida, e 120 anos que não é nada, porque você é imortal. Se você tiver a cabeça pequena, se tiver esse raciocínio, não, você nasceu para ser algo maior. Então, o último inimigo, diz a palavra assim, ora, o último inimigo a ser vencido é a morte. Porque todos os corpos, ele vai se deteriorando, deteriorando, desculpa a palavra falando errado, ela vai se desfazendo, o corpo vai envelhecendo, vai criando rugas, vai envelhecendo, vai, um vai ficando corcunda, vai ficando velho, e acabou, e vai morrer. Esse corpo é mortal. E o 54, vamos para o 54. 54. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, quando Deus passar por lá no paraíso, tirar você, o teu corpo aqui na terra, por mais que você já tenha morrido 300 anos, 500 anos, 1000 anos, você fala assim, mas não existe mais o corpo da pessoa. Mas você está falando com Deus, que fez galáxias, que fez sols, que fez... Então isso aí para ele refazer do átomo um corpo que é seu mesmo, isso para ele não é nada. Então, quando que é de corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprirá-se a palavra que estava escrita, tragada foi a morte na vitória. Quer dizer, a morte não vai ter mais força nesse corpo novo. Ela vai ser trabalhado de incorruptibilidade. Ela não vai se corromper, não vai se desfazer no sol, não vai mais nada. Não vai ter doença, bactéria, não vai. E qual é o segundo inimigo? O segundo inimigo está aí, depois do versículo 54. Vamos ver o versículo 55. Onde está a morte? O teu aguilhão? E onde está o inferno, a tua vitória? O segundo maior inimigo do homem é o inferno. Se você teve o privilégio de ser arrebatado por Cristo, você já estava lá no paraíso. E ao estar no paraíso, você não vai passar pelo inferno. É o seu maior inimigo. Tem pessoas que não acreditam nisso, não acreditam em Deus, não acreditam em qualquer outras coisas, menos na palavra do Senhor. Prefere ler outros livros de outras pessoas que escreveram, mas a palavra do Senhor, deixa em último. Não posso fazer nada. Eu acredito somente nisso. E para evitar a grande tribulação, o próximo capítulo vamos falar o que é grande tribulação. 1 Tessalonicenses,
os que, né, não forem arrebatados vão passar pela grande tribulação. Eu não posso dar uma palhinha porque o próximo capítulo, né, vai falar sobre isso. Os 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, diz assim: e esperar nos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da uma ira futura. A grande tribulação é uma ira de Deus para com os homens. Que realmente, os que ficarem aqui, né, Deus vai tirar o povo que se separa, o povo que é justo diante da terra, que não mente, não vai passar a perna no outro, não deseja mal para as pessoas. Essas pessoas, entendeu? Deus vai retirar e vai deixar somente aqueles que não prestam. Aqueles que não querem nada com o nome do Senhor. Aqueles que zombam daqueles que o servem. Aí você vai para uma grande ira. Então Jesus vai nos livrar dessa ira futura. Ele falou, não, esse aqui não. Esse eu não quero. E no mesmo livro, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 9. Porque Deus não nos destinou para a ira. Deus fez você uma vida eterna com Ele, para o adorá-lo, não para ser condenado. Porque lá também você vai ser condenado e não vai escapar, e não vai morrer. Ah, eu morri. Não, você vai continuar sofrendo lá, na ira. Então, Deus não te destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quem acredita em Jesus Cristo, realmente acredita na palavra do Senhor, vai ter uma vida eterna com Deus. Então, o arrebatamento também evita a tribulação, a grande tribulação. Vai vencermos os dois maiores inimigos, que é a morte e o inferno. E por que o arrebatamento? Porque o corpo, né, você está incompleto, só está alma separada lá no paraíso e tua alma se desfazendo aqui na terra, ali no caixão apodrecendo. Você está incompleto, somente tua alma, e Deus não quer você por incompleto. E aí eu tenho aqui mais um tópico. Como vai ser esse dia, Marcelo? Me explica como é que vai ser esse dia, para me entender. Vamos lá. Primeiro vai ser um momento que ninguém está esperando. Nós, evangélicos, esperamos, mas não sabemos o dia. Então nós podemos estar tomando banho pelado lá, tomando banho. Nós podemos estar jogando um futebol, andando de carro. A gente não vai estar esperando. Ninguém está assim, é tal dia. Então vou ficar na minha casa, vou dobrar o joelho, vou agradecer a Deus por estar vindo. Não, ninguém sabe. Ninguém está esperando esse dia acontecer. Como é que está isso? Onde está escrito isso? Mateus 24, 44. Mateus 24. Rapidinho. Mateus 24. Versículo 44. Diz assim a palavra do Senhor: e por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a uma hora que ninguém está pensando. Ninguém vai estar esperando. Mas os que andam corretamente diante de Deus, ou os que já morreram em Cristo, morreram salvos, morreram servos do Senhor, já estão lá no paraíso, já estão esperando. Já, como diz o apóstolo Paulo, morrer por servo do Senhor é ganho. Porque você vai ficar no paraíso, você já tem a passagem comprada. Mas quem está vivo tem que permanecer, entendeu? Sendo fiel, sendo justo, sendo uma pessoa boa aqui na terra, porque senão, entendeu? A coisa vai pegar. Vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses de novo, capítulo 4, verso 13 e 17. 13 e 17. Diz assim, 1 Tessalonicenses 4, 13 e 17. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Isso é a palavra do Senhor falando. Acerca dos que já dormem. Dormem, que eu te falei. São lá, as pessoas estão no paraíso. Estão como se fosse, sabe? Eles não têm lembrança aqui da terra. Porque eles não podem lá, nesse paraíso, haver tristeza. Então eles estão lá, sabe? Esperando alguém despertar. Acordar, vamos embora. Chegou o arrebatamento. Então eles estão lá,
O apóstolo Paulo falou que estão dormindo, como se fosse dormindo. Né? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Tem pessoas que não acreditam nisso. Está falando aqui. Tem pessoas que realmente não acreditam nisso. Tem pessoas, até servos do Senhor, que não, arrebatamento não vai existir. Está escrito aqui na Bíblia. Eu estou lendo a palavra do Senhor. Não estou inventando história. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então, se o próprio Jesus, né, conseguiu transformar o corpo dele de 120 anos, e não chegou, ele só viveu até 33 anos e meio, mas ele podia viver até os 120 anos, que foi o corpo projetado aqui na Terra. Mas se Jesus morreu e ressuscitou, ele pode fazer isso com todos os seus servos. Assim também, os que Jesus dormem de Deus, os tornará a trazer com ele. Então ele vai passar primeiro no paraíso, vai despertar, não sei quantos estão lá não. Isso é desde a terra. Adão e Eva estão lá. Ninguém teve, eu fui o primeiro homem, eu já tenho, preparar meu corpo. Não, a alma dele está lá. O corpo de Adão, cadê? Isso já desfez há muito tempo. Adão viveu 8.000 anos atrás. Mas a alma dele está lá. A alma imortal. Interessante. Então ele vai passar lá primeiro, né? E tornará a trazer com ele. Então ele vai vir para a terra com esse pessoal todo do paraíso. Dizendo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos, então, nesse dia que acontecer, muitas pessoas vão estar vivas na terra. Estamos aí quase em 8 bilhões de pessoas, né? Os que estiverem vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Quer dizer, quem está vivo não foi até o paraíso. Não passamos por lá. Porque o mesmo Senhor, né, Jesus Cristo, descerá no céu com alarido, quer dizer, com um exército, com festa, com alarido e com voz de arcanjo. Jesus só vai dar não sei, aqui não fala o que ele vai falar, mas com a voz de arcanjo. Calculo que ele deve ser estilo trovões, mas mesmo falar, não é trovões, sabe, trovões você fala, né, acontece, ouve não sei, né, quantos quilômetros. Então Deus vai falar de um jeito que toda a terra vai ouvir a voz dele. Com voz de arcanjo, com trombetas de Deus, vão ter anjos tocando a trombeta, né? Porque vai ser como se fosse uma festa, o início de uma festa. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Quer dizer, enquanto os anjos estiverem tocando a trombeta e Jesus está falando, os corpos das pessoas que, né, muitos ali já estão só no osso, não está ali, né, tem ali 20 anos, não está no osso ainda, mas tem pessoas que já estão 500 anos, 1000 anos, 2000, já se desfizeram, já fizeram pó, né, já acabaram com o cemitério, já fizeram prédios ali, porque o mundo foi se evoluindo. Mas para Deus, isso não é nada. Né, um poder atômico de fazer as coisas, isso para ele é o chefão. E Jesus é Deus. Então, isso para ele. E quando ele está falando, o seu corpo idêntico a você mesmo, o seu próprio corpo que tu viveu na terra, ele vai começar a ser feito. Então, né, o final do versículo 16. Os que morreram em Cristo, que já morreram servindo a Cristo, né, permaneceram fiéis, servos do Senhor, vão ressuscitar primeiro. Então, quando Deus está falando, esses corpos vão começar a ressuscitar. Da onde morreu ali. Coisa extraordinária, né? E depois nós, que estamos vivos, né? Nós estamos aqui na terra, vamos também ouvir a voz. Você está dirigindo um carro ali, você está tomando seu banho, você está deitado, dormindo, descansando. Você pode estar fazendo várias coisas. Os que estiverem vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aí você fala assim, mas então Deus ressuscitou os corpos, as almas que estão lá no paraíso vão entrar nos seus próprios corpos, pronto. Aquele corpo ficou perfeito agora ficou completo, um corpo imortal com uma alma. E nós que estamos vivos, não no paraíso, enquanto os corpos estão sendo feitos pelo átomo, nós também já começaremos a ser transformados, nosso corpo, porque nós não morremos. Não precisou transformar o átomo. Esse corpo simplesmente
Ele mesmo, do jeito que está, ele vai ser transformado em incorruptibilidade. Para entender você melhor, vamos lá em 1 Coríntios. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42 ao 47. 42 ao 47. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42 ao 47. Diz assim: assim também a ressurreição dos mortos. Aqui já está falando, Paulo escreveu dos dois lados, tanto em Coríntios como em Tessalonicenses. Então aqui ele está explicando melhor ainda. Assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se um corpo de corrupção. Que semear, o que é semear? A palavra semear é você plantar coisas na terra. Então quando você morre, você o quê? Alguém te joga no espaço? Não. Te joga ali no cemitério. Então você é semeado na terra. Tá cheio daqui. Você é semeado com um corpo ali na terra de corruptível. A terra vai começar, sabe, a te desovar. Porque isso aqui é um material que apodrece em 120 anos. Então, semeia-se um corpo de corrupção e ressuscitará em incorrupção. Quer dizer, aquela matéria que se desfaz, que tem dentro do nosso, né, não vai existir. Vai ser um corpo. Semeia-se em ignomínia e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscitará em vigor. Entendeu? E todo esse corpo, fraqueza, doença, vai morrer, tá ali, já tá apodrecendo. Mas quando ele for ressuscitado, acabou doença, acabou fraqueza, acabou tudo isso. Seu corpo vai ser apropriado para você ir direto olhar Deus. Por isso que Deus lá né, muitas pessoas batem na mesa, discute comigo, ninguém nunca viu Deus. E eu falo que muitas pessoas viram Deus, não em glória. Moisés, quando falou, Deus, eu quero ver a tua glória, ele falou, não tem como um homem ver a minha glória, porque o teu corpo só vive 120 anos. Isso aí, vocês iam se desfazer em átomos. Então, em glória, não tem como um homem ver. Então, isso é correto. Agora, Deus falava com Moisés face a face, normal, não tinha borrão na cara dele, porque ele tirava a glória dele. E em glória, a terra não aguentaria. Mas as pessoas pegam e se veem assim, não, ninguém nunca viu Deus. Adão e Eva olhavam assim para Deus, era um borrão, entendeu? Era uma luz. Não era. Deus falava normal. Deus fez o ser humano com a imagem e semelhança dele para se comunicar com ele. Versículo 44. Semeia-se o corpo animal, né? Esse corpo aqui é um animal racional. A gente é né? Nós pensamos, um animal racional. Semeia-se um corpo animal e ressuscitará um corpo espiritual. E se há corpo animal, também é um corpo espiritual, porque Deus te fez para ser mortal. Então Deus vai, né, te dar um corpo espiritual. E assim também escrito está: o primeiro homem, o Adão, foi feito alma vivente, né? E o último Adão, quer dizer, os servos do Senhor, do arrebatamento, e nós que ficamos vivos, o último Adão vai ser um espírito vivificante, não vai mais, sabe, passar por doença, mais nada. Mas não é primeiro espiritual, porque Deus não fez seu corpo, esse corpo, Deus não fez para ser imortal. Deus fez para viver só 120 anos. Porque a terra começou a se corromper e Deus foi, então, vou deixar só 120 anos. Mas antigamente, o tempo de Adão vivia até 900 anos. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, para depois vir o espiritual. Então, primeiro, né, você vai viver o seu tempo aqui na terra. Depois, se Jesus vier no arrebatamento, você está vivo, você vai ser transformado. Se não, vai ficar esperando no paraíso até Jesus lá passar para te pegar. Mas você já está com a passagem comprada para ver Deus, para servir a Deus no terceiro céu, lá onde está Deus. O primeiro homem da terra é terreno, e o segundo homem é do Senhor do céu. Então, quando você
o seu corpo ser ressuscitado, ou nós, servos do Senhor, sermos transformados, vamos servir somente, vamos ter o acesso diretamente a Deus. O qual o terreno, tais são também os terrenos, e os celestiais, tais como são os celestiais. Então, nossos corpos, ao ser incorruptível, nós vamos ter a lembrança, não vou dizer que nossa mente vai ser apagada, não, mas a lembrança, assim, a índole de adorar a Deus. Agora você, imagine eu poder ver a glória de Deus, eu vou querer sair de lá? Por quê? Eu vou na terra lá ver as pessoas morrendo, passando fome porque querem, pessoas, sabe, matando, por quê? Eu vou estar lá. Eu vou ter o privilégio de um corpo melhorado para me ver o meu próprio chefe, o meu próprio Criador. Não. Vamos para o versículo 51. Eis que vos digo em mistério, que é um mistério, você botar isso na sua cabeça, para quem não é servo, quem é evangélico já tem esse pensamento, mas quem não é, quem está vendo o meu canal pela primeira vez, isso fica como se fosse, sabe, pô, isso é coisa de Hollywood. Mas eu estou lendo uma palavra do Senhor. Abre comigo, compra uma Bíblia numa livraria e vai onde eu estou falando para você, vai estar na Bíblia. Se você acredita nisso aqui, ponto para você. Se você não acredita, lamento. Não vai ser muito bom para ti, não. Na verdade, nem todos dormiremos. Porque nem todos dormir, como eu te falei, ir lá para o paraíso. Então, quando Jesus voltar, vai ter gente viva. Nem todos vão passar pelo paraíso. Nem todos dominamos. Mas todos seremos transformados. Todos. Esse corpo aqui de 120 anos não aguenta ver a glória de Deus. E num momento, num abrir e fechar de olhos. Olha, é coisa de milésimo de segundo, ó. No momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque os anjos vão estar tocando a trombeta, não sei quantos, aqui não fala, mas vão ter vários anjos tocando a trombeta, e é quando a última trombeta lá do último anjo estiver tocando, toda a terra já, né, que é chamado, porque tem pessoas que realmente não querem Deus. Essas pessoas não vão ser, o corpo não vão ser transformados, vão continuar aqui na terra para a grande ira do Senhor. Então, né, antes a última trombeta, porque a trombeta soará. Então, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, como eu te falei, né? Enquanto Deus está falando com voz de trovão, os anjos estão tocando trombeta, os corpos já ressuscitando e refazendo, né? E nós, ao mesmo tempo, isso é um conjunto, ao mesmo tempo nós já estamos vivos, onde nós estivermos, já vai estar se transformando um corpo, né? Tudo incorruptível, porque agora nós vamos ver Deus, Sorá, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível, isso aqui que se corrompe, se a bactéria come, doença come, coronavírus come, entendeu? Né? Porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade. E o que é mortal se revista de imortalidade. Você não vai morrer nunca mais, porque esse corpo, aquele DNA de envelhecimento não tem mais no teu corpo. Estou te provando a Bíblia, não é ficção de Hollywood, é Bíblia. E quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprirá-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então, é quando você vai falar, morte, e agora? Acabou, a morte não tem como pegar uma coisa que não tem como envelhecer. Tessalonicenses, vamos para Tessalonicenses, capítulo, nós já falamos sobre isso, né? Capítulo 4, versículo 17, que nós vamos encontrar com Deus ali nos céus, entre esse céu que nós vemos de nuvem e atmosfera, é ali, porque ali dá um eco de som, até que um trovão, né? Eu morava lá no Brasil, um trovão quando dava em São Paulo, a 500 quilômetros de onde eu morava, eu escutava, porque da onde está se dá eco. Então a voz de Deus ali, em certa posição da terra, vai dar um eco para chamar todos os servos dele. E as pessoas que estão no sepulcro, né? Vamos
Vamos lá para João, que já tá acabando. João 5, 28 e 29. João 5, 28 e 29. 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz do Senhor. E os que fizerem o bem, né, sairão para a ressurreição. Quer dizer, até as pessoas que não serviram a Deus, foram pessoas ruins, mas com Deus, ele vai ouvir a alma dele lá no inferno. Poxa, ele foi lá, está arrebatando os servos dele e eu estou aqui no inferno. Teu corpo não vai ser transformado, porque você tem que estar lá. Lá é o chefão, é o próprio Deus que vai lá te julgar. E aqui é Jesus. Aqui, então eles vão ouvir, mas não vão sair do inferno, do tormento, para entrar no seu corpo, porque o corpo já se desfez, mas eles vão ouvir, e vão se arrecarando, por que eu não ouvi a voz do Senhor? Porque quantas pessoas me falaram, eu não ouvi. Né? E os que fizerem o bem, sairão para a ressurreição da vida. E os que fizerem mal, para a ressurreição da condenação. E como vai ser esse dia, Marcelo? Como vai ser esse dia? Para encerrar, 2 Pedro, vai ser o pior dia. Vai ser o dia de maiores desastres. Se você acha que terremoto, entendeu? Se você acha que furacão, vai ser o pior dia da face da Terra. Por quê? Vamos lá. 2 Pedro, capítulo 3, verso 9 e 10. O Senhor não retarda a sua promessa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Só que eles são imortais. Deus, Jesus, é imortais. Então o tempo deles não é o nosso. Nossa, 620 anos. Então vai calhar de muitos já ter morrido. O Senhor não retarda a sua promessa. Ainda que alguns tenham por tardia. Muitas pessoas... por exemplo, eu tenho 2 pais que me criaram. Quer dizer, na verdade, só tem um que me criou. O outro me fez. Né? Tem meu pai biológico que não é servo do Senhor. É gente boa. E ele fala para mim, você fala, não, eu não acredito nisso. Eu ouço que Jesus vai buscar, que Jesus vai vir arrebatar a igreja desde que eu nasci, desde que eu era... Ele já foi membro da Assembleia de Deus, o meu pai biológico. Mas ele é desviado hoje, sabe? Curte a vida dele. E ele fala, eu já ouvi isso há muito tempo, mas não tem como. Jesus não vem mais à Terra, não. Vai ficar tranquilo, Jesus não quer mais esse planeta, não. É o que ele fala. Porque, sabe, você já está ouvindo há 60 anos. Jesus vai voltar em você. Porque o tempo deles é imortal. Um ano para Deus é como... Um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. Então, vai calhar realmente de você morrer. Então, você muitas vezes não acredita. E já o meu pai biológico, ele é pastor da Assembleia de Deus e ele prega sobre isso. Então, sabe, tem pessoas que realmente não acreditam. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tempos tardia, mas longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham se arrepender. Deus não quer que você vá para o inferno. Você vai porque você quer. Você vai... Não foi por falta de aviso. Alguém chegou e falou a verdade. Você está fazendo coisa errada. Esse não é o caminho certo. E você falou, não, eu acredito no espiritismo. Eu acredito na macumba. Não, eu sou ateu. Eu vim do macaco com o rabo. Pronto. Você já ouviu a verdade. Você que não quer. Então você vai ser condenado porque você quer. Ninguém pegou teu pescoço. Não acredito em Deus. Não, ninguém pegou você à força. Você foi para caminhos que não estão na Bíblia, porque você quis. Versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, que o ladrão vem, né? Ninguém sabe qual hora que vai atacar um ladrão. Então ele vem numa coisa que ninguém está esperando. Mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, no quais os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, os átomos, tudo da terra, todos os elementos arderão e se desfarão, e a terra e as obras que neles há se queimarão. Você imagine
um servo do Senhor, se é no abrir e fechar de olhos, que nós que estamos vivos, eu estou ali, vamos botar que eu esteja numa rodovia, ali a 100 por hora, e Jesus veio naquele exato momento, ouvi a voz dele lá, não sei qual é a voz que ele vai falar, meu servo, chegou a hora, não sei, mas nós vamos ouvir nisso que eu estou no volante, num piscar de olhos no meu corpo, o carro não vai dar tempo de frear, ligar a seta e encostar no acostamento, não. O carro vai embora. Imagine um piloto de avião, que está aterrissando um avião na hora ali, tá ali, controlando, né, o mancha ali, vai ter... Imagine na hora que a pessoa, um ônibus, né, cheio de gente, descendo uma serra, cheio de curva, e é um evangélico. Isso é tão sinistro, eu vou botar para você, que existe uma lei, não sei se você pode procurar, existe uma lei nos Estados Unidos, que os pilotos de aviões, você pode procurar isso aí para você dizer que não sou mentiroso. A lei lá, se um deles lá, na hora que está fazendo, né, passeio de avião, não é um ano só estudando, são vários anos. Se lá no seu documento, você lá, qual é a sua fé? Eu sou servo do Senhor, sirvo a Cristo. O outro piloto ali, que são sempre dois pilotos para dirigir uma aeronave desse tamanho, o outro não pode ser evangélico. O outro tem que ir lá, não, eu não sirvo a nada, eu sou ateu. Então, não pode ter dois evangélicos. Porque os Estados Unidos é um país evangélico e acredita no arrebatamento. Então, por isso que é um país, né, bem-aventurado, porque ele acredita. Bem-aventurado é a nação cujo pegar o Deus e botar, cujo Deus é o Senhor. Se você, porque lá, né, na Arábia, lá tá essa guerra, tá sempre essas contendas, porque lá ninguém adora a Deus, ninguém quer Deus. Eu falo a verdade, desculpa. Porque a Itália foi a mais prejudicada no começo aqui da pandemia? Porque lá ninguém adora a Deus. Mas só um povo católico. Não. O catolicismo põe Deus no final da fila. Se eu quero uma coisa, eu vou orar para não sei para quem, para o Pedrinho, para o João, para o... E se eu lembrar, eu ponho Deus. E você acha que isso está de acordo com a palavra do Senhor? Foi a mais castigada, porque o povo lá, ninguém quer adorar a Deus. Adora uma imagem, adora um homem que vai morrer, né? Que tem dor de barriga, né? O sofrimento lá. Né? Não, ele é Deus. Deus que tem dor de barriga, Deus que sofre, Deus que tosse, tem, né? Tem problema de pegar coronavírus. Esse é o Deus dos caras, é o Papa. Deus olhando para isso e fala, rapaz, isso aí é só mais um na Terra, que não vai chegar nem 100 anos. Aí você sabe, você para... Você imagine uma pessoa que é evoluída, imagine Deus que é evoluído, olhar para uma situação dessa. Acho que Deus vai pensar assim, poxa, acho que o tempo das cavernas era mais inteligente que o tempo de hoje. Então, você imagine, vai ser um maior desastre. Posto de gasolina explodindo, imagine, um ônibus perdeu o controle, batendo um posto de gasolina... Vai ser o maior desastre nesse dia. Os que, né, ficarem, porque muitos amigos já vão morrer e ao morrer, porque não estavam com a salvação em dia. Que se tiver, vai ser transformado. Então os que morrerem já vão pro inferno, já caramba, já vim para cá, não deu tempo nem de pedir perdão, não deu tempo nem de correr para a segunda chance, entendeu? E aqueles que sobreviverem vão passar uma grande ira aqui na Terra. E a gente vai estudar sobre isso, tá? Até a próxima, desculpe o canal. Eu tento ser o máximo, tá? Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para você. Até a próxima e que Deus te abençoe. Você é um vencedor. Vê aí o último que eu fiz, aí chamado Resumo 7. Você vai gostar. Você nasceu para ser um vencedor. Você nasceu para ser imortal e servir a Deus. Abra a tua cabeça, deixa de ser paradinho. Abre, desenvolva-se, seja uma pessoa evoluída. Por favor. Estou tentando te explicar, por favor. Tá bom? Até a próxima.